E aí, pessoal, os destaques do início da pré-temporada do Grêmio. São muitos os nomes que nós vamos citar a partir de agora. Tem Jonathan Robert, tem que falar de Soteldo, tem que falar agora de Cuiabano, que acabou sentindo uma lesão hoje pela manhã. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Agora, mais ágil. Você está precisando viajar, está precisando de um dinheiro extra, está precisando comprar alguma coisa e tem o FGTS parado. Você tem uma solução na Mais Ágil. Você vai entrar na descrição do vídeo e tem o WhatsApp da Mais Ágil. Ali você vai conversar com eles e vai, em menos de 24 horas, ter o dinheiro na sua conta. Você tem FGTS parado e está precisando de uma grana, é uma solução interessante que você conhece na Mais Ágil. Gente, pela manhã a equipe Lucas Pilar esteve no treinamento do Grêmio, assim como esteve em todos os treinos desde o início da pré-temporada. O Grêmio estreia sábado. Exatamente dentro de uma semana teremos a volta do futebol e nós estaremos muito, mas muito integrados a isso, fazendo o nosso conteúdo, estando junto com o Grêmio, tanto aqui no canal como em GZH, na Rádio Gaúcha, e claro, contando tudo que a gente pode, tudo que a gente enxerga para você. Está muito perto do Grêmio, estou muito feliz de poder ver a volta do futebol. Sábado que vem, volta a bola e a gente está muito feliz por isso. Gente, vamos falar exatamente das relações dos destaques. Qual é o grande destaque da pré-temporada até o momento? Tecnicamente falando, o grande destaque é Soteldo, que joga flutuando. A gente, em determinado momento, imaginou que ele estivesse jogando por dentro. Não. Ele é um segundo atacante. Ele está jogando tanto pela esquerda, como por dentro, como aberto pelo lado direito, e ele flutua. E ele é, sem dúvida, o que mais chama a atenção de todos que estão vendo os trabalhos pela razão técnica. É a técnica de Soteldo que está, de alguma maneira, colocando esse espaço à frente dessa relação. Soteldo é, até o momento, o destaque técnico da temporada do Grêmio. Hoje à tarde, tá? Tô gravando esse vídeo perto das 11h30 da manhã. Hoje à tarde, nós vamos lançar para vocês um vídeo aqui com as imagens deste movimento. Nós estamos editando isso. E hoje à tarde, por volta de 4h30 da tarde, nós vamos lançar aqui no canal o vídeo com as imagens, para você ver esse movimento. Nós só estamos editando para mostrar a movimentação, parando câmera, fazendo um trabalho um pouquinho mais técnico, para exatamente você ter a opção de enxergar esses movimentos e a partir daí a gente poder fazer. Como se fosse uma matéria editada, o vídeo tem mais ou menos uns 4 minutos, o vídeo do treino, e a gente vai montar isso, dividindo os espaços para mostrar para vocês como está indo o Soteldo em imagens, porque nem todo mundo consegue ver, só os jornalistas têm acesso, então você vai poder enxergar esse movimento do Soteldo que a gente separou para vocês. Outros destaques, tá? Primeiro, a outra situação do treino, hoje o Cuiabano acabou sofrendo um desconforto na coxa e deixou o treino antes. Cuiabano passa a ser uma dúvida, né? O Grêmio procura outro lateral esquerdo, o Cuiabano tem sofrido algumas sondagens do exterior e infelizmente nesse início de temporada ele acabou sofrendo aí essa... Não se tem notícia ainda, mas se preocupa, né? Se preocupa, a gente tem preocupação, porque o Cuiabano é um jogador que todo torcedor quer. Outra curiosidade do treino hoje, trabalhou normalmente o Marquezinho. Marquezinho trabalhou normalmente junto aos outros goleiros. Aquela ideia de que ele não era tão grande, ele é um jogador parecido com a altura dele, não é o Kaique, é muito alto. Ele é parecido em matéria de altura com o Grando. Um pouquinho mais baixo que o Grando, mas é um goleiro alto aí, 1,89m, 1,88m, 1,87m. Lembrando que o Marcelo Groy, por exemplo, tinha 1,86m. Então, nenhuma preocupação quanto a isso, porque existe muita dúvida com relação a isso, em razão de alguns sites que postaram que ele tinha 1,78m. Isso, eu, por exemplo, me preocupei muito com isso num primeiro momento. Avançando sobre os destaques, JP Galvão, esforçado, melhor fisicamente,
mostra mais consistência. JP Galvão é um jogador que começou a crescer internamente. Nós sabíamos das dificuldades, a gente soube mais depois do tamanho das dificuldades que ele sofreu. JP Galvão é um jogador que está no treinamento evoluindo. Outro destaque do treino é Rodrigo Eli, muito bem fisicamente, voltou muito bem, vai fazer essa pré-temporada. Rodrigo Eli vai ser titular do Grêmio, destaque do Grêmio. Rodrigo Eli, anotem aí, crescendo fisicamente e sendo um jogador importante aí. Outro destaque técnico que a gente conhece é Nathan Fernandes. E aqui a gente já começa a moldar o que vai ter do Grêmio. Se Soteldo é destaque, se JP Galvão é destaque, e se Nathan Fernandes é destaque, não preciso dizer mais nada, como que deve ser o início do Grêmio na linha de ataque. Né? A tendência aqui é que a gente veja os três jogando. O Soteldo flutuando, o Nathan aberto por um lado e também flutuando, e o JP Galvão sendo o centroavante. Pelo menos a tendência é que o início do Campeonato Gaúcho, o início do Campeonato Gaúcho vai ser esse, né? Porque o Grêmio não vai trazer um jogador que estreie sábado que vem. Então, a tendência é essa, mas é preciso destacar e valorizar quem está trabalhando. E esses três jogadores, especialmente o Rodrigo Eli e o JP Galvão, voltaram muito melhor do que saíram. E isso a gente precisa valorizar. Outro destaque, eu quero de alguma maneira, dar uma linha de maior atenção a esse destaque. No treino de ontem e no treino de hoje, o Renato conversou muito com Jonathan Robert. Esse jogador está um pouco esquecido da visão das pessoas. Né? O Jonathan Robert é um destaque da base, veio e tem 2 lesões de cruzado em sequência. Ele sofre uma lesão de cruzado, volta na Série B ainda, e em seguida, 2 jogos depois, uma coisa assim, ele tem outra, no mesmo lugar, ou no mesmo joelho e tal. Aqui, o destaque é, para mim, um jogador que, se recuperado, é reforço. E o Renato conversa muito com ele, exatamente, me parece, para integrar. O Renato, quando tem essas atitudes de defesa, de cuidado, até de mostrar na frente de todos essa maneira de conduzir, o Renato é craque quando se fala em gestão de pessoas. Ele é craque, ele defende o grupo dele, ele defende o ambiente está todo em volta dele, craque mesmo. Trabalhei com ele, ele é craque nesse aspecto. Tem outras críticas, mas essa eu não posso ter como ninguém pode ter. Ele é muito bom. E ele tem posto, de alguma maneira, o Jonathan Robert aqui. A gente sabe que o Jonathan Robert tem proposta de outros clubes também. Tá? É um jogador que, de alguma maneira, tem propostas de outros clubes, até mesmo do exterior. É um jogador que esteve em Portugal e tal. Tem proposta. Talvez seja também esse o caminho, mas não me parece, nesta hora, que seja isso. Ele está tentando melhorar, ele está trabalhando para tentar ficar no Grêmio. E o Renato está dando uma atenção especial para isso. Então, atenção também a Jonathan Robert, que pode ser um baita de um reforço para o Tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.